Tudo bem, meus alunos? Vamos. A aula de hoje, então, vai ser continuação. Estou me ajeitando aqui. Continuação do MRU. O que eu pretendo na aula de hoje? Vocês já fizeram exercícios de como monta a função horária, já fizeram exercícios de como trabalha com o gráfico. Hoje eu vou fazer os dois exemplos das duas formas, tá? Vou reexplicar todo o conteúdo e vocês vão fazer mais alguns exercícios. 4. Bem tranquilo, gente, bem tranquilo, tá? Para todo mundo fazer. Chamem aí os colegas de vocês, olha a aula lá de física, tá bem fácil, tem pouca coisa, vamos fazer. Só que eles são estratégicos, são exemplos estratégicos, tá? E assim, ó, eu tenho aqui um exemplo, tá? Que eu estou resolvendo, eu vou resolver para vocês. Agora, ó, tu pode observar eu resolver, pausa o vídeo, depois lê o enunciado novamente e faz sem olhar. Pausa o vídeo, faz sem olhar, tenta tu fazer, mesmo, logo em seguida. Aí tu vai criando confiança, depois aí tu vai lá fazer os exercícios para me entregar, vão ser bem tranquilos, tá ok? Então vamos fazer esse exercício. Lembrando que no MRU nós temos a função horária da posição. D igual, deixa eu pegar a caneta mais grossa, D igual a DO, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá ok? Tá? E para mim fazer a função horária de um movimento, eu tenho que substituir o DO e o V. Então, tá? Só para lembrar vocês. Substituir a posição inicial e a velocidade. Então, nessa questão diz assim, um móvel se desloca segundo a função horária. Como eu aumentei muito a letra para aparecer para vocês, quebrou a função, mas é D igual a 5 mais 8T. Então, aqui no número 1, no exemplo 1, eu tenho a função D igual a 5 mais 8 vezes o tempo. O que é esse parênteses S dentro? Significa que está tudo no sistema internacional. Posição posição em metros e velocidade em metros por segundo. Então aqui, na letra A pede a velocidade e a posição inicial do móvel. Quem é a velocidade? A velocidade é quem multiplica o T. Quem multiplica o T é o 8. Então, 8 no sistema internacional é metros por segundo. E quem é a posição inicial? É o número que está sozinho, é o 5. 5 metros. Posição é metro. Tranquilo, letra A, né, pessoal? Olha que barbado. Letra B. Letra B. A posição no instante 15 segundos. Quando eu faço esse tipo de questão, então eu tenho que usar a função horária que a questão deu. Observem, tá? Que ele sempre tem um T aqui, ó. Ele não substitui o T. A função horária de um movimento particular, né? Ela tem o D e o T. Substitui o DO e o V. Só os dois do meio aqui. Agora, como ele disse que o tempo é 15 segundos, eu quero a posição quando o tempo é 15 segundos, eu pego esse valor e substituo no T aqui, ó. Pego esse valor e substituo no T. Então, eu vou ter que fazer essa conta. D igual a 5 mais 8. Quanto que é o T? O valor que ele deu, 15. Então, D igual 5, primeira multiplicação, 8 vezes 15, 120. Então, 5 mais 120. Então, a posição do móvel vai ser 125. Agora eu somo, né? Como a posição é metro. Até aqui, observando os exercícios que vocês me enviaram, tá tudo ok. O problema é alguns, né? Nessa letra C, por exemplo. O instante que o móvel passa pela posição 165 metros. Ele está dizendo que a posição do móvel é 165 metros. E ele quer saber em que instante ele vai passar por lá. Ele quer que tu calcule o tempo. Então, ele está te dando D, mas lá daquela função. D
é igual a 5 mais 8 vezes o tempo que tu vai calcular, e ele está dando o valor do D. Quanto? 165, igual a 5 mais 8 vezes o tempo. Aqui, o pessoal costuma jogar variável sempre do lado esquerdo, mas então não esqueçam de trocar o sinal. Vou passar isso aqui para cá, para o outro lado. 8 vezes o tempo. Troquei de lado, ó, estava do lado direito, veio para o lado esquerdo. Troca o sinal, era positivo, veio negativo. O 160, e eu tenho 5 aqui, tá? Então o que tem variável fica desse lado esquerdo e o que não tem para o outro lado. O 165 vou trocar de lado, tem que trocar o sinal. Então, menos 8 vezes o tempo igual. Mais 5 menos 165 vai ficar menos 160. O t vai ser igual. O que eu faço com este 8? Ora, gente, ele está multiplicando, o menos 8 multiplica, então o menos 8 passa dividindo. Inverte a operação, não o sinal, a gente inverte a operação. Vai dar menos 160 dividido por menos 8 dá mais. Então vai dar positivo. Tá? E 160 dividido por 8 dá 20 segundos. Essa é a resposta. Então, esse tipo de questão tá bem tranquilo, né, pessoal? Questão número 2. O gráfico abaixo, D em função de T, descreve o movimento de um corpo em MRU. Determine a função horária do movimento. Ele quer que tu escreva essa função, que está na forma geral, para esse movimento representado pelo gráfico aqui. Bom, então vamos lá na letra A. Para mim, a letra A é a mais importante. Eu tenho que fazer a função horária. D igual a DO mais V vezes T. Eu não resolvi. Para mim resolver, eu vou ter que substituir o DO e o V. Não esqueçam disso, tá? Tá ali, ó. Os termos centrais eu tenho que substituir. O DO e o V. O DO, vocês lembram, é a posição inicial, é a posição do móvel quando o instante é zero. Então, se tu olhar aqui no gráfico, ó, o zero é onde os eixos se cruzam. Quando o tempo é zero, a posição é 20. Então, eu já sei que o DO é igual a 20 metros. O metro, porque está aqui no gráfico. E a velocidade? Eu não tenho a velocidade direta no gráfico, mas eu posso calcular. Lembra que velocidade é ΔD dividido pelo tempo? E aqui, se é 20 a posição inicial, tá? O tempo foi passando, ó, quando ele está no instante 5 segundos, a posição é 60 metros. Então, essa é a posição final. Então, eu tenho a posição final e inicial. Posso calcular o ΔD. Como é que é o ΔD? É sempre posição final menos a posição inicial. Então, o ΔD vai ser posição final, 60, menos a inicial, que é 20. Então, o ΔD vai ser de 40. Então, a velocidade vai ser 40. E o tempo que eu usei foi de 0 até 5, 5 segundos. 40 dividido por 5 dá 8 metros por segundo. Então, qual é a função horária que eu vou resolver todas as outras questões que ele vai perguntar? A letra A, no caso, a letra B e a letra C. Então, tem que substituir o DO. DO, posição inicial, é 20. Mais a velocidade, que é 8. Mais 8 vezes o tempo. Tá pronto, gente, ó. Não substitui o tempo, não bota zero aqui. Essa é a função horária, tá bom? Daí eu vou fazer a letra B. Vou fazer a letra B, tá? Letra B. A posição do corpo no instante 15 segundos. Então, eu pego D igual a 20 mais 8 vezes o tempo. E ele está dizendo agora que o tempo é igual a 15 segundos.
Então, D igual a 20 mais 8 vezes 15. D igual 15 vezes 8. Vamos fazer aqui para não errar ao vivo, né? Dá 120. Então, vai ser 20 mais 120. Então, D igual, quando tu soma 20 com 120, tu tem 140 metros. Então, quando ele, no instante 15 segundos, ele vai estar passando pela posição 140 metros, tá? E agora, na letra C, vou fazer em vermelho para não misturar aqui. Na letra C, ele pede um instante. Então, tu vai ter que calcular um tempo, tá? Quando a posição é 180. Ele diz que o D é igual a 180. Então, eu tenho que D é igual a 20. D é igual a 20 mais 8 vezes o tempo. E ele está dizendo que o D é 180. Então, 180 é igual a 20 mais 8 vezes o tempo. Vou trocar de lado como fiz na outra. Então, vou passar 8t para cá, vai ficar menos 8t. Aqui eu já tenho 20, ó, ficou do lado direito. E o 180 troco de lado, então vem menos 180, tá? Vou fazer aqui, então menos 8 vezes o tempo igual, mais 20 menos 180 dá menos 160. Então o t igual, menos 160, o menos 8 está multiplicando, passa dividindo, t igual a 20 segundos, positivo, tá? Então, a número 2 também está pronta, ok? Vamos para a número 3. Vocês podem estar pensando, né? Para quem fez os exercícios, viram que os gráficos são parecidos, mas eu troquei os valores, mantive o modelo, mas troquei os valores. Esse gráfico é muito importante aqui, ó, pessoal, tá? Diz o gráfico abaixo, posição em função do tempo, T em função de T, descreve o movimento de um corpo em MRU, determine a função horária do movimento. É exatamente parecido, só que eu só vou querer a função horária. Eu quero que essa função substitua, preciso antes, então, só calcular o DO, descobrir quem é o DO e a velocidade. O DO é o seguinte, ó, no instante zero, qual é a posição dele? Então, quando o instante é zero, a posição é 90. Por quê? Porque essa aqui é a linha gráfica, ó, a linha cheia, gente, ó. Essa linha aqui, ó, é a linha gráfica, a linha cheia. Aqui é a pontilhada. Essa pontilhada é para dizer que esse 10 aqui equivale a esse ponto aqui. Então, quando o instante é zero, a posição é 90. Então, o DO é 90 metros. Então, eu sei que aqui é o DO. E quando o instante é 4, né, aqui esse ponto, o tempo é 4 e a posição é 10. Tá? Então, aqui é a posição final. O 90 é o inicial e o 10 é o final. E eu vou calcular a velocidade. Delta D dividido pelo tempo. O delta D é igual a posição final menos a posição inicial. Vocês, cuidado para não confundir, tá? Posição final, então, é 10, menos a inicial, que é 90. Tu vai ter um delta D igual a mais 10 menos 90, menos 80 metros. Aí, e o tempo é 4, então a velocidade é igual a menos 80, o deslocamento, dividido pelo tempo, que é 4. Então, a velocidade dá menos 20 metros por segundo. Agora, eu vou escrever a função horária. Tem que substituir o DO. Quanto que eu disse que era o DO? 90. Mais a velocidade. Ah, mas a velocidade é menos 20. Bota aí, vezes o tempo. Então, agora é só fazer o joguinho de sinais. 90 mais com menos dá menos 20t. Ou lembrar que quando a velocidade é negativa, vai ficar negativo. Essa é a resposta da questão 3, do exemplo 3.
fazer a função horária. Vejam que eu não substituo o tempo, substituo só a posição e a velocidade, posição inicial e velocidade. Agora, se a questão perguntasse qual é a posição quando o tempo é 5, tu vem aqui no lugar do tempo bota 5. Qual é o tempo quando a posição é 90? Vem aqui e substitui a posição por 90, tá? Seria 0, posição 90, posição inicial. Vocês, então, agora, se quiserem, pessoal, um bom exercício é refazer esses 3 exemplos, tá? Volta lá o vídeo onde tu consegue ler, refaz os exemplos e vocês vão fazer. Eu não vou botar muito, vou botar 4 exercícios para vocês me entregar lá no Classroom, tá? Vão estar lá no Google Classroom como aula 10. Quem deixou alguma atividade atrasada, está começando agora, tem alunos novos, para te acompanhar a aula 10, seria interessante tu assistir a aula 8 e a aula 9. É imprescindível assistir a aula 8 e a 9 para conseguir entender a aula 10. Até quem não está entendendo, tá? Pode voltar lá assistir a aula 8 e a aula 9. Tá, gente? Muito obrigado, então. Um abraço. Tchau, tchau.